Oi, oi, gente! Eu sou a Luz Gurskov, estou aqui para mais um Devocional Juntas. Hoje nós vamos para um tema muito especial que vai falar aí sobre você, sobre pessoas e sobre a sua igreja local. E antes da gente começar, eu quero te lembrar a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Já deixa um joinha pra gente, um comentário para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Ok? Amém? Então vamos juntos. Hoje o nosso tema, ele é ser igreja. Ser igreja faz parte da disciplina espiritual também, gente. Não tem como você falar pra mim que, nossa, Duda, eu oro, eu jejuo, eu tananã, eu tudo, mas eu não vou pra igreja. Não dá. Não tem como. Ser igreja, estar em comunhão faz parte dessa disciplina, porque a salvação ela é individual, mas a caminhada, ela não precisa ser sozinha. Ela não pode ser sozinha, porque a comunhão nos cura, a comunhão nos liberta. Não existe nada mais lindo, gente, do que um momento de comunhão, do que você estar com pessoas compartilhando a mesma fé que você, que tá todo mundo ali no mesmo barco e vambora. Nosso versículo base é Hebreus 10, 25, que diz: Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Significa que ele virá. E por isso precisamos estar unidos como um corpo. E a gente vive uma geração que gosta muito da ideia de Jesus, mas rejeita a ideia da igreja. Então, assim, muitas pessoas dizem, eu amo a Deus, mas eu não preciso estar na igreja. Ai, a minha comunhão é com Deus, é só eu e Ele, eu não preciso de pessoas para viver a minha fé. Tá tudo bem você pensar assim, mas eu preciso te lembrar que isso não é bíblico, tá? Que isso não é de Deus. Porque desde o início, Deus nunca chamou pessoas para viver sozinhas. Deus não nos fez pra gente viver assim num completo nada, né? Numa completa solitude, não. Ou numa completa solidão, não foi para isso que Deus nos chamou. E esse versículo, ele assusta muita gente, justamente por isso. Porque quando a gente deixa de congregar, a gente fica vulnerável para sentir medo, para sentir sozinho, né? Pro friamento espiritual. Então, é um alerta, esse versículo é um alerta, não abandonem a comunhão. Não deixem de estar com aqueles que compartilham da mesma fé que você, porque existirão coisas que Deus só trata a gente através da convivência com outras pessoas. E a palavra para dizer isso são as células. Aqui onde eu congrego se chama GC. Então, é através disso, é através desse meio de você estar inserido no corpo que Deus vai te curar. O isolamento, ele pode até parecer confortável, mas ele é muito perigoso para o nosso espírito. Vou repetir, o isolamento ele pode parecer confortável, mas para o espiritual ele é muito perigoso, porque ninguém amadurece sozinho. Ninguém amadurece sozinho. E vamos para os nossos pontinhos. Vamos percorrer aqui para o primeiro ponto da comunhão. Somos um corpo. Esse é o primeiro ponto. 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também é o corpo de Cristo. Porque é um só Espírito. Então, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, quer livres. E a todos nós foi dado um beber de um só Espírito. Então, aqui Paulo, ele usa a figura de um corpo como a igreja. Então, Deus não nos chamou para essa independência, porque um corpo precisa de muitas coisas juntos para funcionar. Ele nos chamou realmente para estarmos juntos, porque isso acontece no espiritual também. Isso confronta muito a nossa cultura atual, que é uma cultura que hoje as pessoas querem viver uma fé individualista, né? Sem liderança, sem comunhão, sem correção, sem compromisso com o corpo, sem nada. Mas, gente, maturidade espiritual também é você aprender a caminhar com pessoas. Então, se você não gosta de caminhar com pessoas, você precisa sentar e ter um discipulado. No nome de Jesus. Ponto 2. Pessoas o sustentam nos dias difíceis. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cai, o outro levanta. Ai daquele que está sozinho, porque quando cai não há quem o levante.
Salomão aqui mostra que existe uma força na caminhada compartilhada. E aqui tá muito nítido também que ele reforça em dizer que haverão dias difíceis. Vai haver dia que você vai estar cansado. Vai haver dia que a tua fé não vai estar das melhores. Vai haver dia que você vai precisar de ajuda. E é nesse momento que nós precisamos de pessoas, porque aí Deus vai usar as pessoas para nos sustentar. Então a igreja, ela não é só um lugar para assistir o culto. A igreja, ela é um lugar de cuidado espiritual. Você precisa ser cuidado, eu preciso ser cuidado, para que a gente alcance a boa estatura que Jesus espera de nós. E até Jesus, né, em uns momentos difíceis antes da cruz, ele chamou os discípulos para orar, para estar junto ali com ele. E isso mostra que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, a vulnerabilidade é a humanidade. O nosso Deus, sendo humano, se fez vulnerável, se mostrou vulnerável. E aqui é um ponto lindo, um adendo para líderes. Você não pode se mostrar perfeito, porque nem Jesus, na sua perfeição, no seu esplendor, quis ser essa pessoa. Não, ele foi e falou: cara, eu tô sofrendo, cara, tá doendo, me ajuda, orem por mim, vamos juntos. É sobre isso. Terceiro ponto. A igreja primitiva compartilhava a vida. Se a gente for ver lá Atos, no capítulo 2, lá do 42 a 47, é um texto que vai mostrar como a igreja permitia-se viver isso, como era uma igreja viva. Porque eles não compartilhavam apenas os cultos, eles compartilhavam a vida, eles oravam juntos. O versículo é lindo, lê. Quando você tiver um tempinho decorrer do seu dia, você vai ler. Eles oravam juntos, eles comiam juntos, eles sentavam juntos, eles cultuavam juntos, eles supriam as necessidades um dos outros, eles viviam em completa comunhão diariamente. E hoje a gente tem igreja cheia, mas muitas vezes relacionamentos vazios. Pessoas cercadas de gentes, mas profundamente sozinhas. Sozinha. Às vezes você congrega numa igreja que tem, sei lá, 5, 10 mil membros. Aí você não vai na cela, aí você não vai no GC, você não vai nos momentos em que há essa unidade com o corpo, onde há a possibilidade de você se conectar, e aí você caminha sozinho. Então hoje eu quero te dizer, se você tá caminhando sozinho, venha pro corpo, venha ser igreja, venha se conectar com pessoas, porque a igreja bíblica, a igreja de Deus, ela não foi criada só para ser um evento semanal, ela foi criada para ser uma família espiritual. Uma família espiritual. Eu já pensei em entregar tudo, gente, menos deixar de ir na igreja e deixar de ir na célula, deixar de estar no GC. Deixar de estar com pessoas. Jamais. Isso sempre foi uma prioridade pra mim. Uma, porque eu sou assim, falante. Habla e habla, né? Porque eu gosto de me conectar com pessoas, sou uma pessoa comunicativa. E se eu não me conecto, se eu não me comunico, eu morro. Mas, gente, um ambiente saudável, com pessoas saudáveis, ele vai realmente trazer vida, ele vai te trazer luz, ele vai te acender. É impossível você estar num ambiente conectado com as pessoas certas e sair de lá da mesma forma. Existe algo poderoso quando a igreja vive numa unidade. É isso que Deus espera, a unidade. E o quarto ponto, o isolamento, ele é perigoso. Provérbios 18:1 vai dizer: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O inimigo ama o isolamento porque pessoas isoladas ficam vulneráveis emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Então, quando alguém começa a se afastar da comunhão, essa pessoa também começa a se esfriar, ela começa a perder a sensibilidade, ela fica sem correção, ela fica sem ouvir a voz de Deus. Por isso, o Provérbios vai mostrar que o isolamento, ele vai alimentar sempre o orgulho e a independência. Sabe por quê? Porque você sozinho, você fala: não, eu consigo tudo, eu posso tudo, eu sei de tudo, e tananã, me viro sozinha, faço tudo sozinho. Não. Você não consegue tudo sozinho, você precisa de pessoas. E Deus decide trabalhar na nossa vida através das pessoas. Isso mostra também maturidade espiritual, que é aprender a permanecer em comunhão, entendendo que ninguém é perfeito, gente. A igreja, ela não é um lugar perfeito, ela é um lugar de pessoas imperfeitas, buscando serem transformadas juntas no nome de Jesus. É isso que a gente vai orar hoje. A gente vai orar sobre a nossa salvação, que ela é sim individual, mas Deus nunca planejou que a nossa caminhada fosse solitária, nunca. E eu creio que hoje Deus está te chamando para esse lugar, de volta à comunhão, de volta ao corpo de Cristo. Se você deixou de ir lá na tua célula, você vai voltar aí. Se você deixou de ir para a igreja, você vai voltar aí, no nome de Jesus, porque quem ama Jesus também aprende a viver na igreja dele, também aprende a amar a igreja dele. Amém? Vamos orar. Pai, neste momento, Deus,
Eu apresento ao Senhor esse nosso último dia da semana, Senhor. Eu apresento esses corações vulneráveis a Ti, Senhor. E eu oro, Pai, para que todo aquele que está afastado, para que todo aquele que está longe da Tua presença volte agora, no nome de Jesus, Pai. Reacende a chama no coração dos Teus filhos, Senhor, de estar conectados à igreja, de estar conectados a pessoas, porque a cura na unidade, a cura no corpo de Cristo, ó Pai. Eu oro, Senhor, por esses corações que se um dia foram entristecidos, ó Deus, por algum líder religioso, eu declaro a cura agora. Vai tirando, Senhor, toda a raiz de amargura dos corações, toda a raiz, Senhor, de rejeição, todo o trauma causado pela igreja, ó Deus. Oh, Senhor, mostra para essas pessoas que o Senhor não é assim. Revela a elas que o Senhor é amor, Pai, que o Senhor está no corpo, Pai, em nome de Jesus. Revele aos nossos corações, ó Deus, que pessoas podem até nos magoar, mas o Senhor estará sempre disponível para nos curar e para nos fazer aprender a viver com pessoas, a viver no corpo, a viver em unidade, porque é isso que o Senhor espera de nós. Senhor, que todo isolamento caia por terra, que todo desejo de estar sozinho, de viver uma fé sozinho, Senhor, caia por terra agora. Em nome de Jesus, porque tudo isso são ideias que Satanás planta na nossa mente, quando na verdade isso não passa de uma mentira, isso não passa de uma farsa, porque o que o Senhor realmente nos chamou para ser, foi para ser igreja, foi para ser corpo. Então, em nome de Jesus, eu oro, Pai, encerrando essa semana de disciplina espiritual, crendo e declarando que nós vamos, Senhor, viver em unidade. No nome de Jesus, vamos viver como igreja, vamos viver como corpo. Eu oro por cada músculo que está sendo gerado aqui, Deus. Eu oro para que o Espírito Santo possa realmente esticar, Senhor, esticar as nossas pernas, para que a gente possa dar passos largos. Eu oro por maturidade espiritual, entendendo, ó Pai, que o único perfeito no corpo é Jesus, que é a cabeça, que guia, que nos guia, que é a nossa palavra, que é a nossa luz. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus por esse dia, por essa semana. O desejo do meu coração é que Deus tenha falado fortemente com você e que você possa colocar em prática todas essas disciplinas espirituais, que você possa viver em constância em Deus, no nome de Jesus. Não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e a gente se vê na próxima semana. Um beijo, que Deus te abençoe.